Na Fogueira com Elas começando, eu sou Milene Nascimento. E eu sou Fabiana Barros. Esse é um podcast para você que gosta de entender de vários pontos de vista diferentes sobre o universo. E hoje a gente está com um programa muito especial. Mas antes, a gente vai falar do Comando Shankar, né? O livro Despertar da Consciência. É um livro para você que quer aprender um pouco mais sobre as outras camadas de realidade, mas tem dificuldade em traduzir todos os termos que utilizam, né? Então, o Comando Shankar conseguiu sintetizar isso de uma forma bem leve, bem fácil da gente entender. Então, é um livro muito gostoso de ler para quem está curioso com essas partes mais profundas aí da espiritualidade. E também, gente, tem o meu curso de Itamiana. Vai aparecer aqui o QR Code, a gente está com o curso completo, cupom na fogueira, para fazer o curso de Itamiana, complementares e crianças, para trabalhar com crianças, com a nossa criança interior. Itamiana é um chamado da alma para quem se conecta com a energia dos pleiadianos, desses seres estelares que sempre estiveram aqui. Então, é uma energia muito forte e transformadora. É um curso para quem quer ser terapeuta, para quem quer dar curso futuramente, ou também para quem quer só se aplicar. Então, vai aparecer o cupom e quem sentir essa conexão, esse chamado, né? Só acessar o QR Code. E vamos apresentar agora os nossos convidados, que estão lindos, maravilhosos, deuses aqui na nossa frente. O Tom e a Evelise, sejam bem-vindos. Muito obrigado, gente. Muito Boa tarde bem-vindo. para vocês. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar abrindo esse espaço para fala, né, do sagrado. Sempre bem-vindo falar sobre espiritualidade. Para começar, se vocês puderem se apresentar aqui para o pessoal que não conhece, falar um pouquinho do trabalho de vocês. Eu sou a Evelise de Oiá, né? Eu sou Yalorixá do Terreiro do Olaçã, situado em Penha, Santa Catarina. Sou formada em licenciatura de Ciências da Religião. Recebi o título de honoris causa. Participei do encontro de mulheres de axé do Brasil, o primeiro encontro de mulheres de axé, mulheres reconhecidas como matriarcas de axé. Deixa eu ver o que mais. Sou MBA também de coach, de self-coach. Eu sempre procuro estar estudando, me aperfeiçoando para poder entregar o melhor, né, dentro do sagrado para a minha comunidade e a todos que buscam ela, né, com auxílio. E é virginiana também, é mais importante. Isso aí é uma qualidade, hein? Amo essa palavra comunidade. Então, gente... É tudo bom, gente? Eu sou o Jeverton, mas todo mundo me conhece como Tom. Eu sou Ogan de Oiá, sou filho de Oxóssi, Odé. Sou do Ileu Luaxé Mifá, na Bahia, que fica em Alagoinhas. E aqui frequento a casa da Evelise, que é minha mãe aqui no sul também. E é isso. É isso. Tá, para começar a explicar esse linguajar todo de vocês, Ogan, axé, que a galera não entende. Isso vem do quê? Isso vem do candomblé, vem da umbanda? Qual a linhagem que vocês trabalham? Se vocês puderem cada um explicar um pouquinho, né? Essa questão de, sou filho de Oxóssi, sou filho de Oxum, de Iemanjá. Qual que é a ligação? Qual que é a conexão nisso? Como que se chega? Tá, eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos orixás do Chacalmãe, mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão desse processo hierárquico que existe dentro do candomblé e da umbanda também. Eu costumo dizer, meninas, que o candomblé, assim como a umbanda, ele funciona meio que como uma empresa. Não na questão rentável, mas na questão organizacional. A gente precisa de uma organização, né? O orixá, ele é o dono daquela casa, mas precisa de uma pessoa para tomar cuidado, para cuidar, para zelar pelo orixá e pelas pessoas que estão ali dentro. Então, esse quadro hierárquico, ele é formado pela Ialorixá, que nesse caso a gente chama popularmente de mãe de santo, ou o Babalorixá, que é o pai de santo. A gente tem Ogãs, tem Equedes, tem os Abiãs, tem os Iaôs. No caso dos Ogãs em específico, eles são, como eu, por exemplo, somos feitos de axé para ajudar a cuidar da comunidade de axé junto a mãe de santo ou pai de santo. Eu vou usar esse termo, né, para ficar mais fácil. Então, a nossa função dentro do candomblé é justamente ser pai ou a Eked, que é chamada de mãe, né, que ficam acordados ali e não em transe, para cuidar daquela comunidade, não só durante os momentos de axé, que é durante as festas no terreiro, mas também, meninas, para todo o processo antes,
O durante, que é principal, e o depois. A gente costuma dizer que o Ogã, ele é o olho do Ilê. É Eked também. A gente, inclusive, só pode dormir quando o nosso pai de santo vai dormir ou a mãe de santo vai dormir. Porque a gente é o olho do Ilê. A gente é feito pai e mãe para cuidar junto aos nossos pais. Então, essa é a organização. Então, cuidar dos filhos da casa, cuidar dos processos organizacionais das festas. O Ogã também, ele é muito responsável pela parte diplomática do terreiro. Tudo que for resolutivo, que a gente precisa organizar, não só durante, mas também antes e depois de todas as festas ou de todos os processos, sejam eles internos ou externos dentro do terreiro. Então, essa é basicamente a nossa função, auxiliar. Mas eu costumo também dizer que se alguém tá ali dentro como todos os outros, para fazer tudo que for necessário. Desde você limpar um banheiro, porque dentro de um terreiro a gente está fazendo pro orixá, não para um ser humano. Então, você vai limpar um banheiro, você vai fazer tudo. Limpar o barracão, vai buscar folhas. Então, é basicamente isso. A Eked é a versão feminina, eu vou chamar assim, que é a mãe, também no axé, assim como o Ogã, que vai estar acordada e que vai ajudar e auxiliar principalmente as entidades que estão, quando elas estão em terra, mas também nos processos anteriores. Aí a gente tem ali alguns outros que eu vou deixar com a mãe falar, que ela tem mais verdade, né? Força. Ela é a Iá. Basicamente é um gerente, guardião, severino. CEO. É como se, Nossa, o dono da casa vai ser o orixá, a Iá, ela vai ser a diretora, né, desse Ilê, ela vai cuidar, ela vai organizacionar. A gente fica ali como subgerentes, gerentes, auxiliando em tudo que for necessário. Legal. É o braço esquerdo e o direito da mãe ou do pai de santo para auxiliar em tudo que é necessário. A gente tem também os abiãs e aos, que daí a mãe pode falar um pouco sobre, que são fundamentais. Todos nós um dia fomos também abiãs. Isso é muito importante, porque sem eles não existe o candomblé, não existe a sequência do candomblé. Né, Iá? Eu quero também reforçar que o Ogã, ele é a figura masculina de uma comunidade, né? Então, essa figura paterna, ao qual é responsável por manter a ordem, manter que tudo seja feito com harmonia, né? Então, ele é aquela figura paterna, né? A masculina que é responsável pela ordem de um terreiro, dessa comunidade, para que tudo esteja correndo certo, né? As pessoas, inclusive, costumam associar muito, para ficar um pouquinho mais fácil para quem está chegando agora, associar o Ogã ao que toca atabaques. E essa sim é uma função de nós ogãs, tocarmos o atabaque, que todo mundo que é macumba, né? Fazer a macumba acontecer. Então os ogãs, eles são responsáveis por tocar atabaques, entre outras funções mais internas do terreiro de candomblé. Mas nós tocamos atabaques. O que não significa que todo ogã vá tocar atabaque, mas essa é a nossa função também. Então tem aqueles que estão mais dedicados ali a fazer esses processos de tocar o atabaque e os outros vão organizando outras questões. Mas sim, é o ogã que vai tocar. Então quando vocês forem a um terreiro de manda, de candomblé, vocês vão ver tocando ali os atabaques. Quem toca tá fazendo a macumba. São os ogãs fazendo ali, que é aquele som que é emitido justamente para chamar os orixás em terra, né? Para evocar os nossos guias espirituais. E qual que é a diferença para uma pessoa que nem eu, que sou leiga, e acredito que muitos são por conta do preconceito que teve, então a informação não foi divulgada, né, como é divulgada de uma igreja católica, de uma igreja budista, enfim. Qual que é a diferença entre o candomblé e a umbanda? Vamos lá. São duas religiões distintas, né? Que caminham em paralelo e se encontram em alguns pontos. No ponto do espiritismo, né? Mas o candomblé é uma religião que veio da África para o Brasil, esse culto. Primeiramente veio era um culto familiar, se fazia nas casas esse culto familiar conforme veio trazendo na diáspora, né? Então, por volta de 1820, 1816, começou a fazer a formação de alguns africanos para se unir e formar o candomblé. Então, essa formação de casa, religião, hierarquia, vestimenta, ela não veio a nível Nigéria, Angola, Benin. Não veio? Ela formou aqui. Olha. Certo? Eles se uniram e disseram, como que nós vamos cultuar os nossos orixás
de uma forma organizada, porque nós não estamos lá. Nós estamos lá, temos que adaptar para cá. Nós temos que adaptar num terreno, algo que era livre, né? Como uma senzala, né? Como uma senzala. Então, eles se uniram e formaram o Candomblé, né? A primeira casa em Salvador a ser fundada foi a Casa Branca, em 1830, né? Em 1836, funda a Casa de Oxumaré, a qual eu sou filha, né? Eu sou filha da Casa de Oxumaré. Então, funda a Casa de Oxumaré. Em 1846 ou 47, se não me engano, funda o Gantuá, né? Que é o axé da Mãe Menininha do Gantuá, né? Então, são essas 3 matrizes fundadas por africanos, né? Aonde descende toda a nossa linhagem de religiosa. Umbanda também, né? Há relatos, né? De que o culto da Umbanda também já existia antes da fundação, né? Então, mas era um culto também familiar. A entidade chegava, benzia, atendia, resolvia, dava algum recado, alguma coisa nesse sentido, mas ela ganha uma formação com dogmas a partir de 1908, né? Quando dentro de do centro de kardecismo, né? Um menino de 17 anos, chamado Zélio de Moraes, recebe o Caboclo 7 Encruzilhadas e tem a missão de criar esses dogmas e realmente formar essa religião, assim como foi formado também o Candomblé. Só que o Candomblé diretamente com africanos, né? E a Umbanda brasileira. Diferença de cultos são distintos, certo? Porque a Umbanda ela foi formada com alguns pontos católicos, outros pontos kardecistas. Então, fez-se uma junção, né? De vários pontos religiosos para poder formar esse dogma que a partir daquele momento, de 1908, houve essa formalização de como seria uma casa de Umbanda. Né? A Umbanda são espíritos que viveram há 500, 700 anos atrás, né? Que vêm através dos seus médiuns trazer ali uma palavra, uma cura, um banho, né? Para poder ajudar a gente aqui na Terra a estar passando com mais... Principalmente naquela época, né? Naquela época eu acho que precisava muito mais, né? Um banho, um conselho, né? Uma esperança, né? Para quem estava preso em navios, em senzalas. Sim, o Candomblé já vem nessa pegada maior ainda, porque vem na diáspora, né? Eles vieram trazidos, as famílias separadas, ao ponto... A família não vinha no mesmo navio, né? Já eram batizados e trocados de nome na hora que embarcavam. Chegavam, iam para lugares distintos, né? Empilhados um por cima do outro na senzala, sem poder cultuar a sua religião. Seu Deus. O seu Deus, né? Era demonizado como é demonizado até hoje, assim, né? Evelise, a gente, né, com base nesse estudo, então, a Umbanda e o Candomblé são religiões totalmente brasileiras. São brasileiras. Não tem, por exemplo, América Central... a parte indígena ainda pega algo, né? A parte indígena abrange bastante. Sim, dos caboclos. Né? Os caboclos, né? Mas ela é formada no Brasil. A diferença do Candomblé é que o Candomblé foi formado por africanos. Entendi. Né? Entendi. Nós temos vários nomes, né? Yakalá, Yadetá, Yanassô, Babatalabi, Bambuxebiticô, N pessoas que, né, deixaram aí esse legado dessa formação. Eu né? não sei se eu vou falar besteira agora, mas uma vez eu ouvi dizer que para suavizar a prática, né, da Umbanda, meio que fizeram associações com santos católicos das entidades de Umbanda. Não sei se estou falando besteira, mas eu ouvi... Essa parte, ela veio para o Candomblé.
A Umbanda, ela já sincretismo. puxa. A Umbanda, ela já vem com traços católicos, né? Que ela já vem aí em 1908, né? Então, já tinha aí uma formação do candomblé há 70, 80 anos, né? Mas o candomblé, sim, esse sincretismo. Foi uma forma deles cultuarem os orixás deles em paz, porque eles tinham que ser cristãos, né? Não morriam, né? Sim, não morriam. Então, assim, o que foi incutido na cabeça deles foi que, se eles não fossem católicos, tudo o que eles passaram até hoje teria sido em vão, porque seria uma provação que eles estavam passando e eles tinham que agradecer a Deus dessa provação e ter passado para poder ganhar a honra de ser cristão. Que legal, maravilha, né? São, né? Que legal. Eu gosto de fazer uma ressalva sobre essa questão, meninas, porque... Meninas. É isso mesmo, é menina, Isso, tá? Claro, óbvio que sim. Diz que não. Eu gosto de fazer a ressalva porque, às vezes, eu ouço pessoas falando muito sobre a questão do sincretismo como algo muito positivo. Né? Nada é totalmente ruim ou totalmente bom. Sim. Mas esse é um posicionamento que eu tenho, de sempre dizer que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala sobre o sincretismo. Para quem não sabe, é associar. Eu vou dizer que São Jorge é Oxóssi, ou que seja algum no Rio, né? Eu vou dizer que Santa Bárbara é Yansan. Isso. Entendeu? Essa associação, porque foi um momento de muita dor para os escravos. Imagine você não poder chamar, um exemplo, Oiá de Oiá, ter que chamar de Santa Bárbara por causa da religião, porque senão você morria. O Iemanjá de Nossa Senhora. Né? Exatamente. Então, assim, foi um momento de dor e de sofrimento. Foi importante, sim, historicamente, para nós também, mas houve muita dor e muito sofrimento nesse processo aí. A Umbanda, a gente costuma ver imagens de santos. No candomblé, como a mãe falou, a gente geralmente toma bastante cuidado com essa questão por esse motivo. Porque não é algo maravilhoso. Nossa, que delícia esse sincretismo. Né? Sim. E também uma ressalva ainda maior, porque a Iemanjá, ela não é branca. Com certeza não. Sim, é uma deusa africana, né? A gente, Ela nem veio Jesus África, né? Ela veio aquela imagem. Só ela. Se nem Jesus é daquela imagem, indo mais a fundo, São Jorge foi um homem guerreiro ao qual matava os escravizados. Matava os pagãos. Então, assim, como que nós, de uma religião, louvamos, né, um cara que matava a gente, matava o nosso povo. Então, nem faz sentido. Mas como eles viram a imagem de um homem com a espada, Associado. vamos botar algum aqui, eles vão achar que a gente está cultuando esse tal de São Jorge e a gente está aqui É a cultuando história algum. do Santo do Pauoco, né? É isso aí, é o Santo do Pauoco, né? Mas é triste. É muito triste ter que usar, né, subterfúgios para poder cultuar a sua própria hoje não religião. tem esse problema, né, Evelise e Tom, assim, hoje está escancarado. Graças a Deus eu vejo que a gente mora num país em que cada um pode ser o que quer. E não é todo país no mundo que está assim, né? Mas mesmo assim a gente vê um preconceito ainda absurdo, sabe? Um racismo. O Brasil é um país laico. No papel. Tem uma bancada evangélica. Teoricamente. Assim, hoje em dia não tem, mas chega você lá com uma guia. É só entrar em qualquer lugar pra ver como que vão olhar pra você, né? Recentemente. A quantidade de terreiros atacados, queimados, Sim, destruídos, no Rio de Janeiro, né? Inclusive eu vi os casos de intolerância religiosa. Uma crescente constante de aumento do culto evangélico nas favelas. E eles estão indo para um evangélico radical, de queimar e destruir comercialização de terreiros. fé. Recentemente, não tão assim, mas uma aconteceu em religião de Salvador bandidos estão. Eles se apropriam do nome de Deus. Né? Lá em Salvador teve essa questão de a Câmara, ela tem uma cruz e uma imagem de Jesus. E aí foi se perguntado em uma sessão e se grande parte de pessoas envolvidas na política resolvessem, por exemplo, colocar uma imagem de Exu ali, ou de Oxalá, ou de Oxóssi no lugar. Né? Será Como que aceitaria? ficaria? Então é laico onde? Porque laicidade é eu não tomar nenhum partido. Isso aí. Né? Mas eu estava nessa sessão Quando na Assembleia você usa Legislativa uma cruz, você não está sendo mais Salvador. laico, porque você está tomando um Mas imagine também, essas pessoas, né, provavelmente cresceram perto da nossa geração ali, Sim. que não podia pegar uma bala de Cosme Damião, que foi ensinada, foi incutido na cabeça dessa pessoa. A crença dela é que é um demônio, não é uma divindade.
sociedade. Sim, Né? Isso é um absurdo, Ah, sim. é muito absurdo. Mas as pessoas, elas cresceram entendendo dessa forma, né? Por isso que o trabalho de se tirar esse preconceito, ele tem que ser muito mais profundo do que somente, né, essa coisa superficial. As pessoas, elas precisam ser educadas Só na botar escola, like no papel, né? Entender. Eu vejo que meus filhos têm aula de ensino religioso e eles aprendem muito sobre cultura africana, né? Sobre essa parte ali do racismo religioso que a gente tem. Então, se Deus quiser, né, quando eles forem grandes, eles já não vão passar pelo que vocês tiveram que passar, pelo que a gente teve que presenciar. É analfabetismo institucional. É. Que as pessoas, elas compram a ideia do agora, mas as pessoas não se dão ao trabalho de fazer uma leitura simples sobre a história. Porque basta a gente ler e estudar um pouquinho da história para entender tudo que aconteceu no país e os porquês de certas questões. Com simples, certeza. mas as pessoas são preguiçosas, então ela compra a ideia do agora. Então, se tal pessoa está dizendo isso, eu vou comprar aquela ideia. E também aí a gente entra num outro contexto da educação no Brasil ter sido uma educação confessional, Sim. né? Hoje ela é uma não confessional, né? Hoje se fala de outras religiões, mas eu tinha aula de religião e a única religião Era uma religião. era católica. Esse é o ensino Era a confessional. aula de uma única religião, né? Então, Não era pra aprender então sobre já religião. é estruturado. Isso a gente está falando, né, de não muito tempo atrás, Não. né? Apesar que eu já tô Não, cinquentona. Não, mas eu tô com 40, vou fazer 43, Né? eu e a Fábio, e eu tive aula de religião. Né? Então, é aula de religião. Então, Não, é eu um não ensino tive, não. confessional. Eu tive. Hoje, a Faculdade de Ciências da Religião, com licenciatura, me deu um embasamento muito grande em relação a isso. Essa necessidade da educação. É só com a educação que a gente vai mudar isso. É só com a educação na escola, para os novos, para a gente ver o resultado lá na frente. Lá na frente. Ou Nem talvez adianta não você ver, né? E eu nem ia te não falar. adianta querer ver Mas agora só que não pode vai mudar ter. assim. Eu acho que é muito otimista a gente achar que ainda só uma geraçãozinha agora já vai ver, sinceramente. Não. Família não é. Porque é Não uma é porque trajetória o longa. lance da religião é muito forte para cada pessoa. Se você cresce numa religião, aquilo que te ensinam é muito verdade para muito você. verdade. E porque também não parte só da religião em si, assim, o assunto a religião. Em casa. Eu que estou dentro da sala de aula todos os dias, eu vejo claramente isso. Os meus alunos, eles, não só na religião, mas em todos os outros aspectos, assim, têm uma preguiça por causa da rede social. Então, esse analfabetismo institucional, ele vem daí. Então, E vai piorando. são várias... Ele vai perpassando vários setores da nossa vida, várias áreas, inclusive o da religiosidade. Entendeu? Então, se você já não tem uma educação tão boa em outros aspectos, quiçá na questão religiosa. espiritual, entendeu? É. Não tem. Então, é muito problemático isso. E aí junta as outras questões, né? Do racismo religioso. Do respeito, né? E para entender, gente... E também da demonização das religiões Isso. africanas. Sim, né? claro. Então, vamos lá. Vamos entrar nesse assunto que é bafônico. Vamos entrar nesse assunto, Polêmicas. né? É Adoro. necessário. Coloca mais lenha na fogueira, então. Vamos lá. explicar aí quem é Exu, quem é Pombagira, quem Então, é quem, né? vamos lá. O demônio, ele é cristão. Ele não existe em nenhuma outra religião. Então, não tem como pegar algo que é sagrado de outra religião, colocar dentro da sua e incutir como seu demônio que não existe nessa religião. É seu e a gente é o demônio. Então, assim, Entende? Então, esse demônio que é apresentado, eu acredito que esteja dentro de cada um Né? de nós, que seja, né? Que é o mal que habita em todos, né? Ou a vida é feita de escolhas. Tu escolhe ser bom ou não. Ou não. Né? Então, a escolha é sua. E eu acho Deus que deu essa pra gente o é a única livre-arbítrio. diferença que tem que ter entre Né? essas crianças. Então, Tem o gente candomblé que não conhece o demônio. O candomblé é uma religião de 3.000 anos antes de Cristo. Não conhece Cristo. Não conhece o diabo. Né? Então, a gente não conhece. Quem conhece é a religião a qual ele pertence. Né? Então, é o resquício, de novo, da escravização, o resquício do racismo institucionalizado, né? E também do racismo religioso. Porque que o Ogum, o orixá Ogum no candomblé, ou a entidade Ogum na Umbanda, é um demônio. Por quê? Porque é religião de preto. É, meu filho.
É aquele medidor de cor lá do... É a religião daquele de preto. desenho que tem aquele enquadro que leva um enquadro, aí Sim, pega a eu já tabelinha vi. de cor pra ver. Tudo que é Não, de essa preto religião é é demônio. Deus. preto Essa daqui é do demônio. Essa é diabo, é o demônio. Bacchus do Blues não cantor, Né? ele fala isso, né? Que tudo que é de preto era do diabo, e aí com o tempo foram deixando Embranquecendo. branco, e hoje em dia não é mais. Como samba, jazz, blues, Aí- tudo é de Ah, não, preto, mas mas aí hoje em pode. dia pode, Não, porque, porque não. branco Mas a faz. religião não. Não. A religião é do diabo. É. Né? Então, Ficou, hein? e isso é falta de cultura, né? Porque o candomblé é uma religião tão linda, é uma religião que cultua os orixás, os deuses da natureza, é uma religião que caminha junto com a ciência, né? Porque a gente usa de ervas medicinais para tratar o espírito. E eu tenho uma filosofia comigo, minha essa filosofia, que o universo é todo feito de átomo. Isso aqui é átomo, isso aqui é átomo, isso aqui é átomo, ele é átomo, tudo é átomo. E nós descendemos de um átomo. E tudo no universo é feito de átomo. Isso é né? ciência também. Então, dentro da Faculdade de Ciências da Religião, eu também estudei esse duelo religião e ciência. Né? Esse duelo entre ciência e religião. Mas a nossa alma, o nosso espírito também é de átomo. E quando nós temos uma dor física no corpo, significa que nós estamos com o átomo desalinhado naquele local, onde gera dor. A gente toma medicamentos para poder tratar aquele local e alinhar novamente esses átomos. Como nós temos na alma, a nossa alma também é contida de átomos, feita de átomos, nós também temos medicamentos espirituais para alinhar naquele momento qual o local que está desalinhado para poder estar em equilíbrio. Certo? E isso é o quê? É feitiçaria, é macumba, é voodoo, é bruxaria, né? Então, por que, com tantos recursos que nós temos, uma religião que cura mau caratismo? Porque dentro do candomblé, a única coisa que o sagrado nos cobra é ter caráter. Né? E eu acho que é isso que a gente está precisando na Terra, de caráter, de amor, de empatia, né? E é o que está nos faltando. E cada vez mais o ser humano está se afastando, não quer mais se religar com o sagrado. Vem uma geração mais fria, não querendo mais se religar. E isso é preocupante, né, para religiões como a nossa, de manter aí pessoas num bom caminho, pessoas de bom caráter, né? Que é a definição de religião. Religar é religião. Coisa. Sim. As pessoas, elas não querem, de fato, hoje em dia. Concordo plenamente quando a mãe fala que o caráter é algo muito valioso dentro de um terreiro de candomblé, porque a gente precisa ter. Para cuidar de outros, você precisa também se cuidar. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, é bruxaria, é feitiçaria, é do demônio. Quem criou as ervas, a floresta? Quem nos criou, teoricamente? Assim, falando no nível a religião de maneira geral. Sim. Que Deus nos criou? Ok, tá. Quem criou tudo que existe? Por que é feitiçaria você pegar uma alecrim, manjericão, uma aroeira, jogar no seu corpo? Que é fazer... coisa que bruxa faz. Então, qual é o pecado, qual é a bruxaria nisso? E o chá que você toma? Sim. O chá pode, porque o médico passou. Mas nesse farmacêutico esse receitou. conceito de demônio, eu fico pensando assim, daí eu vou entrando, né? Se Deus criou tudo, né? Ele é um átomo que se fragmentou em tudo e em todos. Ele é tudo e todos. Então, ele também é o demônio, se eu pensar assim. Se ele está dentro de todo um universo criado e pensável, então as pessoas ficam pensando assim, se existe, foi ele que criou, então também não é ruim. Se tudo que vem de Deus é bom. Aí eu vou entrando numas filas. Sim. E se esse Deus que as pessoas tanto falam, que é tão punitivo, ou que julga tanto, você vai pro inferno, você vai sofrer, você vai morrer. Se ele realmente é assim, e não a personificação do amor, como tá escrito... Eu nem quero ser dele. Ele não é melhor que o diabo em nada, no caso. Se ele fosse assim, ele seria melhor que o diabo em quê? Não que a gente acredite no diabo, mas eu tô me baseando na Bíblia. Sim, se você partir desse princípio, né? Não há nada de diferente. Mas assim, essa questão da matriz africana, eu vejo muito preconceito, né? Desde criação, assim...
muito na questão de estar linkada à magia negra, estar linkada a voodoo, estar linkada a macumba. As pessoas nem entendem que macumba é um instrumento musical, elas entendem que macumba é fazer mal para alguém. Isso. Né? As oferendas, animais, sacrifícios. Boa. Por quê? Por que conectou isso? Por que conectou? Vamos lá. O dia que tu encontrar um bode na rua, uma cabeça de cabra, um bode, bicho na rua, não é candomblé. Sabe por quê? Porque a gente se alimenta dos animais sacrificados. A gente se alimenta deles. E nunca que um bode ou uma galinha que se você encontrar na rua vai ser do candomblé. Não é. Porque o sacrifício é algo muito sagrado, requer uma preparação e ritualísticas gigantes antes, durante e depois. São uma média de 14 dias de ritualísticas para se fazer um sacrifício de uma cabra. Todos se prostam a ela, batem cabeça, agradecem, porque o bicho tem que ser escolhido pelo orixá, não é qualquer bicho. A gente tem ritualísticas feitas, específicas, para perguntar a esse animal se ele aceita ser sacrificado por nós. E ele aceita. Quando não aceita, para a ritualística e vai buscar outro. Entendi. E qual seria o não poder propósito? sofrer também, né? Um animal. Não, As pessoas falam muito sobre isso, né? O sofrimento, ele não vai existir. A gente tem muito cuidado com tudo isso, porque... Todo cuidado. É todo. espiritual. Não é só... As pessoas veem, né, mãe, como se fosse... Peguei uma galinha aqui, vou matar, vou colocar... Bota Não numa existe mesa. Mas, isso. gente, quem nunca pegou uma galinha, matou e Não, comeu? exatamente. A minha avó sempre Mas fez não isso. dessa forma satânica. Não, as pessoas... Né? Porque as pessoas A minha imaginam... Eu nunca fiz, Mas a minha eu irmã tenho... mais nova matou Mas tem um uma monte de vez. gente que faz, gente. A gente Ela trabalha também. cozinha bode pra fazer churrasco. Não é? A gente não. trabalha muito o conceito dentro da religião de matriz africana de maneira geral, tanto a Umbanda, tanto Candomblé, como também a Umbanda, o seguinte, comunidade. Né? Nós somos uma comunidade de axé. A comunidade, ela funciona como uma empresa, as hierarquias ali para funcionar bem, mas nós somos uma família de axé. Somos uma comunidade de axé. Então a gente se alimenta, o animal que foi sacrificado, foi sacralizado, ele vai ser consumido por nós. Ele obrigatoriamente deve ser consumido, porque é oferecido ao orixá o que tem que ser, mas a carne do animal, ela é consumida pela comunidade de axé, porque todos nós vamos compartilhar um pouquinho daquele axé, da ritualística que aconteceu ali, entende? Inclusive, em terreiros, o que acontece? Nós tivemos uma... tanto que terreiro de candomblé geralmente tem muita fartura de comida, porque os animais que a gente sacrifica, a gente vai comer. Sobrou muita comida, a gente vai doar. Isso. Instituições, ONGs, a vizinhança, moradores de rua. Esse alimento a gente vai ceder, não pode ir pro lixo. Na verdade, nem o próprio lixo em si, de maneira geral, vai pro lixo, né? A gente não vai. A gente comeu cascas de frutas, a gente não vai... Até isso, para vocês terem ideia, só para vocês terem noção de como a gente se preocupa com o meio ambiente de maneira geral, porque a gente louva o sagrado, que são os deuses da natureza. Então, nem o nosso lixo do terreiro de candomblé, ele é jogado no lixo de uma maneira qualquer. Jamais. Entendi. Existe todo um processo, uma ritualística também para ser descartado isso. Entendi. Entendem? As pessoas, assim, elas têm todo esse preconceito. Eu acho que também porque nem sabem que o animal é sacrificado, depois ele serve de alimento, mas elas não conseguem perceber que no Natal elas se reúnem em volta da mesa, Sim. tem todo um ritual, elas pegam um peru lá, que Sacrificar. ela nem porco teve... com a maçã na boca no meio da mesa. habilidade de matar. Ela pegou um que sofreu de maus tratos, né, na indústria. Que, os na animais verdade, nem é sofrem mais pra peru, caramba. porque o Chester é injetado. Então, assim, ali houve Os um sapatos de sofrimento. couro de crocodilo, de jacaré, Não enfim, tem. né? Se a gente parar Não pra dá pra ser perceber, Os hipócrita, casacos né? de O Brasil- pelo, enfim. O Brasil é um dos países, se não o maior produtor de bois, né? Enfim, Do mundo, do do mundo, não é agronegócio. isso? O Ministério da Agricultura fala isso, que o Brasil é o maior.
E ele vence da Índia, onde a vaca é sagrada. E eles não comem a vaca, eles não matam a vaca. E a gente produz muito mais, por quê? Porque a gente consome isso. Todo mundo come. Tá, menos os vegetarianos ou veganos, talvez. Mas a gente consome a carne, não só na vestimenta, mas também para usufruto mesmo, de maneira alimentícia. E o Brasil, inclusive, em países que têm ritualísticas, né? Que tem ritualísticas em algumas religiões, que esse animal não pode sofrer de forma alguma, tem ritualísticas a serem feitas, horários para ser sacrificado, e muitos produtores respeitam e fazem essas ritualísticas para aquele animal ser exportado para aquele país. Eu trabalhei com agronegócio por 20 anos. E exportava para o Oriente Médio. Então, tinha que ter o abate halal, né? Isso aí. Você tem que cortar voltado para Meca. Isso aí. Então, né? Poxa, se o sacrifício fosse mas algo... assim, pra gente... Por que Moisés foi lá e botou o sangue na porta o sangue É só mais uma na porta de todo mundo para proteger que o mal não entrasse, de crucificar a gente, na verdade. Porque a pergunta que fica assim, meninas, por exemplo. Vocês já ouviram, talvez sim, não sei, mas é muito difícil, eu acho que a probabilidade é quase nenhuma. Vocês já ouviram um relato em uma reportagem falando que o Yalorixá, ou o Ogã, o Eked, ou enfim, alguém do Candomblé foi dentro de algum templo religioso, quebrou estátuas, destruiu o patrimônio religioso, uma igreja? Não, vocês não vão ver isso. Que vocês veem ao contrário acontecer. Então, são várias partezinhas que buscam para nos atingir de alguma forma. E se vocês repararem, a gente não reage a isso. A gente recebe todos esses ataques, a gente se protege como dá, mas a gente não reage. E se a gente reagisse, na verdade, né? Mas nem isso a gente é orientado pelos nossos guias e orixás a fazer. Porque nós somos diferentes. A gente procura fazer de uma maneira diferente. Porque se a gente fosse reagir, fosse fazer um mutirão na frente de um templo religioso, fosse matar um bode lá, se fosse esse o caso, né? Que a gente já explicou que não existe. Mas e se fosse? Se a gente fosse começar a devolver na mesma moeda o que conosco é feito? Entendeu? Eu acho que você não ia ter tempo pra devolver. Não ia ter tempo para o caos que estaria instalado. Não, então, quem a religião de errado? vocês é uma minoria. Num país de 210 milhões, né? É minoria. Muitos se escondem. Muitos se escondem, Muitos se escondem. Nossa, muito. Eu lembro Vai ver que IBGE, né? Na escola o pessoal falava que era espírita pra não falar que era um bandista. Hoje melhorou mais. Melhorou sim, mas vai falar, Ana. Pouco. Porque se falar numa entrevista de emprego, eu sou do Candomblé, você não vai ser contratado. Se você for principalmente aqui no Sul. Assim. Tá? Porque a gente vive num país laico, mas a gente elegeu um presidente ao qual disse que Deus estaria no comando. Então, aonde que está a laicidade? Né? É a religião dele. Qual Deus, né? Que Deus? É o Deus dele, né? Então, isso aumentou os casos de intolerância religiosa, terreiros sendo atacados, pessoas sendo atacadas, homossexuais sendo atacados, justamente por essa fala. Então, o que precisa ser revisto seria essa laicidade realmente do Brasil. Né? A gente, se for analisar, a gente tem uma dívida enorme, né, com os escravizados. Enorme. Porque eles foram... Eles, mais ainda, né? Que foram sacrificados. Não mais ainda, porque os indígenas não sofreram tantos anos como os africanos, né? Mas eles também foram escravizados. Eles morreram rápido com os vírus. Morreram rápido. Os espanhóis trouxeram. E assassinados também, porque não queriam viver na escravização, né? Eu li um relato do padre José de Anchieta, porque foi um dos primeiros... que vieram, né? E ele fala dos textos, assim, uma carta para Portugal, falando que na praia de Pernambuco, uma das praias, não tinha como ver a areia da praia. Só tinha corpos. Sim, massacre. Era um massacre. Eles encontraram um país com várias tribos que viviam economicamente autossustentável, dialogavam, era tudo perfeito. Tribos se comunicando, política, economia, eles encontraram tudo funcionava, né? E destruíram isso tudo. Salvou as tribos mais afastadas, né? Onde ali da região que eles pegaram. Mas a historinha de que, a terra à vista...
balela. Tá bem Chegou todo bonitinha. mundo aqui doente, né? Os indígenas pegaram eles, levaram para suas tribos, porque a filosofia é olhar ao outro como assim, é igualdade, né? Levaram para suas tribos, trataram, curaram, né? Receberam, botaram ali. Quando eles se tocaram, eles já estavam dominados e dominados, já sendo escravizados. A forma do governo americano também, quando eles invadiram os Estados Unidos e matar os índios, foi essa, trazer o vírus da varíola, né? Também. Eles morreram os milhares com a varíola. Aí trazem doenças, enfim. Então, já vem daí, né? Aí, quando não tinha mais mão de obra, né, escrava, que já tinha matado os índios, e o que deu, conseguiu fugir, enfim. Aí começaram a trazer os escravizados africanos, né? Começam a vir. Aí, abolição. Né? Não pode mais, né? O Brasil ficou anos para abolir, né? Foi uma último, luta o mundo inteiro contra o Brasil e mantendo, né? E aí vem aquela farsa, né? Da Lei Áurea, né? E mantiveram ainda escravizado. Porque Não, e quem saía de lá não tinha pra onde ir, não vai- tinha o que vai- fazer. vai fazer o quê? Não tem herança, gente. Não tem nada. Não tem terra, não tem emprego. Vai fazer o quê da Vai vida? morrer de Não tem fome. nome. Não nada. podia botar um sapato no pé. Roupa não podia... Isso aqui, não podia usar. Porque já livre. Não poderia usar um tecido desse, porque isso era para branco. O preto não podia. Se pegasse sendo cultuado a sua religião, era preso, amarrava o atabaque na pessoa, a pessoa amarrada ia saindo arrastando pela rua até a delegacia. Crime. Era crime cultuar a sua religião. Tudo porque é de preto. Analisando todas as casas matrizes, elas migram. Elas vão migrando, porque elas vão sendo jogadas para fora do espaço da cidade. Ela começa aqui, começa Barroquinha, ali na Barroquinha. Salvador. Em Salvador, né? Salvador. Em Salvador. Vem do Recôncavo Baiano, da cidade de Cachoeira, né? E vem para Barroquinha. Ali na Barroquinha, eles se juntam. Quando vai formar, eles já tiram os pretos dali. Aí já vão colocando para fora, né? Para as marginais. Que viraram as favelas, né? Aí para fora da cidade. Aí a cidade vai aumentando, joga para mais longe. Aí quando chegou em 1830, né? A última migração foi para o bairro da Federação, né? E esse bairro se tornou Federação por quê? Porque aí essas pessoas passaram a se unir e exigir direitos, né? Então, eles fundaram uma federação para ir contra essa migração, de ser jogados para fora, né? Vai para a área, aqui é a área urbana, agora tem que ir para a rural. Né? E eles lutaram por isso. Então, ficou conhecido esse bairro como Federação justamente por isso. Se olhar, a Casa Branca é aqui, a Casa de Oxumaré é aqui, o Gantuá é aqui. Atrás da Casa Branca é o Bogum, que é a primeira casa de jeje do Brasil. Então, é tudo junto, porque eles eram jogados tudo para lá. Então, Era um gueto mesmo. né? Olha o nível histórico da situação. Por ser preto e não poder cultuar a sua religião. Não pode, é crime. Mulher não podia estar na religião. Criança não podia, né? Aí tinha que fazer o quê? Um altar católico, né? Com os santos católicos. E o atabaque lá no cantinho, uma cortina. Um ficava espiando. Quando a polícia subia, eles são tudo no alto. Todas essas casas são no alto. Sim. Que é ponto estratégico, para ficar Maria, olhando. uma escada gigantesca para você chegar. A Casa Branca também, Gantuá também no alto. Todas elas são no alto. Do Gantuá. Né? Ponto estratégico de olhar. Quando eles estavam subindo com a picada policial, avisava e fechava a cortina, o atabaque estava lá protegido, tinha um buraco, na casa de Oxumaré tinha um buraco em cima do altar, embaixo do altar, que ali enfiava as crianças e as mulheres. Botava todo mundo ali, escondia. Quando eles chegavam, não, nós estamos... Só homens. A gente só está aqui boa. é católico, é o santo católico. Não, aqui não. Então, o candomblé ele teve que passar por uma estruturação até para a aceitação do branco, né? E não poder cultuar da forma realmente africana, a forma que eles cultuavam lá. Teve que adaptar vestimenta. Eu acho que essa vestimenta aqui é africana.
É claro que não. Não é, olha que a saia, rodada, anágua, rendas, richelieu, que é francês. Não é africano, mas teve que se adequar, Para eles aceitarem. né? Para E aceitação. um pouquinho que eu queria que vocês falassem da base disso tudo, que são os orixás, essas energias, né, gente? O que são os orixás, para as pessoas entenderem, né? A gente está falando muito sobre essa questão da criminalização, antigamente, da história, que é muito importante saber, porque é a partir dela que a gente toma posicionamentos. E se vocês pararem para perceber, o orixá, ele é o quê? É a energia da natureza. Nós de Candomblé, cultuamos a energia da natureza. É basicamente isso, né? Então, assim, se vocês pararem para olhar, a gente tem aqui para Oxóssi, né? Isso aqui pertence a essa cor tal, bonitinho de Oxóssi, que eu tô até usando. Então, eu tenho aqui o Inhã de Oxóssi, de Odé. Odé é o quê? Um orixá. O orixá da caça, da fartura, da prosperidade, da comunicação. Ele lida, ele caça e compartilha com os outros. É esse orixá. Entendeu? Da floresta. A gente tem o Ayá, todo mundo conhece como Yansan também, que é a rainha dos raios, trovões, tempestades. Também domina o fogo ali, junto com o Xangô, que é um outro orixá, que é o orixá da justiça. Xangô, por exemplo, é o orixá da justiça. Ele traz ali, representado por pedreiras, pelo vulcão, Xangô ele traz para dizer que ele é justo, e não é com nós que somos do Candomblé, ele é justo. Ele é justo Geral. independentemente. Tanto é que o machado é pros dois lados, né? Exatamente. Então, nós cultuamos a força. Oxum, a gente estava falando de Oxum. Oxum é o quê? Que é muito conhecido, Oxum, pelas cachoeiras, cascatas, águas doces, não é? Então, assim, A mãe, né? A tudo prosperidade. isso, a gente louva Fertilidade. as cascatas, a gente louva Iemanjá, a gente fala do mar ali, a gente está louvando as forças da natureza por meio de nossos orixás. A gente não é mais que isso, são energias da natureza. E quando a gente fala do orixá em si, é de fato a nossa base, porque são eles que nos orientam de várias formas, seja em terra, seja por meio do jogo de búzios, por exemplo. Mas cada orixá, cada pessoa vai ter o seu orixá, cada orixá ele rege o ori, que é a nossa cabeça de cada pessoa, então cada um vai ter o seu orixá específico, mas eles, em síntese, são as forças da natureza. Aí cabe a cada um cuidar e ver de onde vem. Tem outras linhas que eu acho que aí a fala já, né, sobre questões de pessoal demoniza Exu, Padilha, mas o orixá é basicamente isso. A gente tem Ogum, por exemplo, o Molu, a gente tem Exu, né, Oxum, essa coisinha aqui mais voltada para Umbanda, inclusive. E assim, tu falou a questão da cabeça. Eu e a Fábio não temos religião, né? Eu, tu tem minha pombagira, meu Exu, eu gosto de todos eles. Mas não tem uma linha. Eu tenho um santo de cabeça, ela também tem? Ou tem que ser do Candomblé para ter um santo de cabeça, um orixá de cabeça? Todo mundo tem um guia espiritual. Ninguém melhor que a Iá para falar um pouco específico, que joga os búzios, para falar sobre, mas todo mundo vai ter o seu. Por exemplo, um evangélico também tem. Ou um católico. A minha visão é que todos nós temos nosso guia espiritual. Agora, cabe a cada um cuidar ou não. Tem alguns... Entendi. Porque eu sempre costumo dizer, já aí como a mãe falou, a filosofia minha, eu tenho assim, ó... nós nascemos já... eu não acredito no destino em si, mas predestinados, escolhidos pelo orixá. Eu não nasci, então a Milady não nasceu... Milady, agora eu quero ser filha de Iemanjá, eu vou ser do Candomblé da Umbanda. Não existe isso. Eu penso que a gente é predestinado, a gente nasce porque a vida vai nos mostrando e o orixá vai nos mostrando que ele quer aquele caminho pela questão ancestral mesmo. Então a gente tem uma linha ancestral, minha bisavó era de Candomblé, e isso vai passando, perpetuando. Então nós somos escolhidos, entende? Para ser. Agora, se vocês querem cuidar, tomar banho, se cuidar, todo mundo pode, que deseja. Todo mundo pode, seja de qual religião for. Eu tenho amigos que são pastores e que tomam seus banhos de ervas e de folhas, fazem seus agrados para Exu e Pombogira, normalmente. Mas ser, de fato, do Candomblé, que a gente chama de feito, daí é uma coisa mais profunda, são os escolhidos. Entendi. Eu acredito não, é a realidade, né? Essa predestinação só vai se tornar realmente destino pelas suas escolhas. A filosofia dos orixás nos dá o livre-arbítrio. Se tu vem predestinado a ser de Candomblé, tu é um predestino, mas é as tuas escolhas que vão fazer tu ir ou não. De repente, naquele momento, não é legal para ti, não bateu, não fechou a ideologia, não é a tua filosofia, porque o Candomblé não é só uma religião, é uma filosofia de vida, porque age na vida da gente. Tem diversas coisas que a gente não pode fazer.
né? São vários interditos. E os interditos quais são? Não roubar, não matar, não tirar o dinheiro dos outros, não ser injusto, não gastar mais do que tem, né? Então, é uma filosofia... Trazendo um equilíbrio, né? Trazendo um equilíbrio, que vai trazer coisas boas para ti, né? Mas esse predestino vai depender da tua escolha, né? Mas... também atendo várias pessoas de outras religiões. Atendi agora, faz uns 15 dias, um casal de pastores, né? Não tem problema. O candomblé serve para todos. Mas nem todos nasceram para ser do candomblé. Eu acredito, estudando todas as religiões como eu estudei, que o candomblé ele se distingue exatamente isso nas outras. Só pode ser iniciado, passar por esse processo iniciático, se lá no Orunto fez essa promessa na hora da reencarnação de ser dessa religião. Seria o DNA ancestral, né? Interessante. Se não tivesse DNA ancestral, fica difícil de acordar algo naquela pessoa, né? Então, eu acho que o que difere realmente o candomblé é isso, porque tu se encontrou na filosofia católica, vai participar das missas, né? Vai entrar ali em todos os dogmas ali da católica, evangélica, espiritismo, né? Enfim. Mas o candomblé em si é DNA ancestral mesmo. E como que entende? funciona a parte da mediunidade no candomblé? Como que ela se manifesta para vocês? É diferente da Umbanda, né? A mediunidade ela é trabalhada dentro da Umbanda. O médium passa a frequentar as correntes, né? Das giras, né? Da Umbanda. Ali naquelas giras, ela pode ficar muito tempo participando dessas giras e não manifestar nada, como ela pode também passar a manifestar uma entidade. Então, a entidade não tem que ser... como é que eu posso dizer? Trabalhar a entidade, tem que trabalhar o médium. O médium precisa ir recebendo essa entidade, ir trabalhando com essa entidade vir trazendo o conhecimento também ancestral dela. Porque na Umbanda, o médium não sabe nada. Quem traz são as entidades. Um benzimento, um banho, né? Um tratamento. Quem traz são as entidades. Então, é diferente do candomblé que a gente, como Omorixá, como filho de Orixá, né? A gente tem dever de saber. Eu, como Yalorixá, eu tenho que saber como é que faz tal coisa, como é que faz tal coisa, como é que faz tal coisa, né? Então, eu tenho que estudar. Diferente da Umbanda, que a gente só fica de pezinho descalço, bota a roupa e entrega o corpo. E é um portal ali, né? Para o sagrado se manifestar, né? Mas vocês têm manifestações de incorporação também? Só que essa incorporação, esse transe... Esse transe, ele só acontece depois que a pessoa passa por todo o processo iniciático. Ah, entendi. Entende? Você não chega lá, sentou e... Não, se acontecer de ziribidum, e não vai pode... cair dura. E não... cai dura. Fica assim, andando pra frente e pra trás. Nada, minha querida, bom. Essa manifestação, ela só acontece nos movimentos ali no terreiro? Ou você pode estar no ônibus lá tranquilo e pá? Pode. Pode? Pode. Depende da situação. A partir do momento que uma pessoa é feita de santo, ela passa a ser a representação desse orixá aqui na Terra, né? Então, uma pessoa que fez santo ali, é muito novinho, a gente entende como um renascimento em um todo, né? Um abiã, que é a pessoa que inicia ali, que está como abiã na religião, ele passa a ser iaô depois que inicia. Então, ele passa por um período de preceito muito pesado por 1 ano. Então, ele não pode pegar chuva, ele não pode estar em determinados horários na rua. Raspar né? o cabelo entra nisso? Tem que tirar o cabelo. Então, tem várias coisas. 1 ano sem ir na praia,
Não pode pular carnaval, não pode ir pra balada, tem que usar branco nesse 1 ano. Então, são várias restrições. É uma iniciação bem grande. É muito grande. Fica 21 dias recolhido, né? Então, é um processo muito delicado. E, então, a partir do momento que a pessoa é iniciada, se torna uma representação do orixá aqui na Terra. E o orixá, ele entende que só ele que pode te deixar inconsciente. Então, se tu estiver passando mal e, de repente, tu estiver tonta e o orixá vai tomar. E se é um iaô novinho e está no ônibus, vai tomar, o orixá vai chegar. Vai chegar para salvar. Se a pessoa está infartando, o orixá chega, acalma a pessoa, tira, não deixa acontecer, né? Então, pode acontecer esses transes, sim. Em né? outros lugares que não sejam. Em outros lugares que não sejam no terreiro. É Mas são casos específicos como esse, né? Sim. É importante lembrar que as pessoas costumam achar que todas as pessoas que são de Umbanda ou Candomblé, elas vão ter o transe, né? É importante falar sobre isso também. É bacana. Lembra do isso. início que a gente falou sobre as questões hierárquicas do Candomblé? Muito bem. A gente tem os Ogãs e as Equedes que nós não incorporamos, nós não entramos em transe, justamente por esse motivo organizacional também. A gente foi escolhido com outros objetivos, seja de tocar um atabaque, de ajudar no que for necessário, de ser o olho do Ilê, que é do terreiro de Candomblé, de maneira geral, também para cuidar enquanto uns, vou usar o termo, dormem no orixá, né? A gente fala assim, no santo, quem vai cuidar das questões? Quem vai ficar de olho no Ilê, na casa? Né? Não pode todo mundo dormir e ninguém ficar olhando. Então, os Ogãs e as Equedes, eles não entram nesse transe justamente para que organizem. Como eu tinha dito, são os braços direita e esquerda ali da tipo um da cambone Iorixá. na Umbanda. Isso, também. o Cambone da Umbanda. Exato. Mas tem uma certa mediunidade também, porque você falou de olhar. Sim. Esse olhar, ele vem com uma... Quando eu falo do olho do Ilê, em todos os sentidos. Seja de a gente estar num terreiro de Candomblé e ficar muito atento a quem entra e quem sai, porque o terreiro é um lugar aberto, é comunidade. Então, qualquer pessoa pode ir a qualquer momento em um terreiro. Então, quando você é Ogã, e as Equedes também, que as Equedes estão mais internamente ali com os orixás, cuidando quando eles estão em terra. Mas o Ogã no sentido de olhar mesmo, de quem foi que entrou no terreiro, como é que tá a situação. Uma vez aconteceu um caso de uma pessoa que não era de Candomblé, foi presenciar, essa pessoa estava armada. Nossa. E aí eu e meu irmão de santo, meu dofonitinho, ele me sinalizou que tinha uma coisa estranha. A gente percebeu que essa pessoa não era da comunidade, mas estava ali dentro, estava armada. Então a gente já fica atento, uma possível briga, se acontecesse, qualquer ataque, coisa. Por né? que a pessoa estava ali? Depois a gente descobriu que ele era policial, mas mesmo assim, entende? Então assim, a gente está atento a tudo, enquanto alguns dormem, a gente está atento a tudo, tá? Por isso que eu costumo dizer que a gente só dorme depois que a Yalorixá dorme. Isso que ela aí. deita, que a gente pode dormir. Tu manda um WhatsApp, né? Ó. No terreiro, né? Se eu for pra casa, no terreiro. Ah, tá. Não é a hora que ela dorme na cama. Na hora que isso vai repousar, né? Acabou-se, por exemplo, a eu festa viajando do aqui. terreiro. Isso, não, na hora que ela... Não tô falando Tava diariamente, pensando não. como que era esse contato. Não. Por Ó, exemplo... gente, foi dormir pra já dormir. pensou? A gente tá num terreiro... Já jantei, fiz xixi, simplesmente. Não, a gente tá num terreiro, tá tendo uma festa. E aí, eu falo dormir quando a mãe dorme na festa. No dia da festa do terreiro, por Entendi. exemplo, ali, pra cuidar das questões mesmo. Como a gente citou, o Candomblé de fato não é religião, como a mãe bem falou. Não é pra... O Candomblé tá aí pra todo mundo, mas nem todo mundo tá preparado Nem pra ser. sim. A gente tem resguardo gigantesco. Imagina você ficar um ano sem poder, por exemplo, ir em uma praia. Sim. A gente tem várias outras questões que a gente precisa passar, que a gente tem que abrir mão pra estar dentro do Candomblé. Fora nossas funções. A mãe estou aqui 14 dias pra você poder fazer E assim, sacralizar né? um bicho, por Esse exemplo. trabalho é um trabalho que vocês fazem com o coração aberto, porque não é um trabalho que vocês recebem salário. Ou É isso aí. é isso, né? É isso aí. É amor. É amor. É amor puro. E dá a cara a tapa, né? Amor, muita predisposição, você tem que estar muito disponível. Viver o terreiro é muita predisposição, é muita força de vontade para você ter que estar dentro de um terreiro e você seguir de fato aquilo que você precisa. Principalmente, vou até pedir aqui licenciamento para dizer que, se eu estiver errado, que principalmente quando você é um Ialorixá, um Babalorixá. Todo mundo tem obrigação dentro de um terreiro. Seja de tocar tabaco, seja de cuidar dos orixás, seja das roupas, seja de cuidar da cozinha. Mas é que a Iá e o Baba, que é o pai e a mãe no terreiro, eles são os maiores responsáveis. Então, assim, você vive aquilo ali todos os dias. A vida é o terreiro e você tem filho.
né? E aí imagina também, cuidar de 1 ou 2 filhos já deve dar trabalho. Agora imagina 30 filhos. Mãe, sonhei com isso. Mãe, eu quero um trabalho. Mãe, preciso de um banho. Imagina você cuidar de 30 ou mais pessoas, entendeu? É tudo. Então você... É complicado. É uma carga, né? Tem que ter amor. Agora, em relação a essa entrega, é difícil porque o candomblé, não só o candomblé, vamos falar de todas as religiões. Qual o contexto? É servir. Né? E servir a si, porque o que a gente está servindo ao sagrado volta em benefícios para a gente, né? Então, o servir é o que é o mais complexo, porque é a abdicação de ego, né? É a abdicação de status, é a abdicação do próximo, porque a partir do momento que tu está servindo ao sagrado, tu não está servindo ao outro, tu está servindo ao sagrado. E o candomblé exige muito mais, porque são muitos dias de função. Né? A gente fica, às vezes, 14 dias. Agora, a função de Xangô vamos passar aí de 20 dias. Né? Porque são 12 dias de ritualísticas, mais o pré e o pós, né? E isso tudo é uma preparação para um evento. Para um evento Só tem anual, que só acontece acordar. uma vez no ano. Não é pra dormir, né? Você sabe a hora que tem que estar acordado já no dia seguinte. Mas para dormir, ninguém tem horário. Então, é muito puxado. É uma religião que comunga, né? Que divide, que todos... Por isso que tem muita comida dentro do candomblé, muita partilha, né? A divisão, todo mundo comer a mesma coisa, todo mundo junto. As horas da refeição é muito importante para quem é de candomblé, né? Porque a gente também senta para comer junto com os orixás. Tudo que é servido para os orixás, depois a gente senta. Depois que... No outro dia a gente serve, no outro dia a gente senta, a gente reza, a gente come aquela comida também. Então, é tudo dividido, né? O orixá divide com a gente divide com o orixá. Então, tudo é partilha. E essa entrega, esse servir do candomblé é muito sacrificante, né? Então, tu ter esse DNA, ter esse predestino a essa religião, realmente tem que ser pessoas de resistência, de resiliência, e saber que tem que honrar e respeitar a quem veio antes da gente, né? Porque lá em 1800... muita gente morreu, muita gente foi sacrificada, foi muito sangue, né? Foi com muita luta que eles se uniram para criar essa religião, né? Para formar esses dogmas, né? Para nos deixar através da oralidade. E a gente precisa respeitar e honrar. E o Ogã e a Iked também têm um papel muito nisso, porque eles estão acordados, eles veem tudo. Então, eles têm esse compromisso com o sagrado de também preservar o sagrado, né? Então, o que é preservar o sagrado? Também é preservar os fundamentos, aquilo que acontece, manter sempre sagrado, né? Eles também têm essa função. Então, é muito importante quem está para entrar no candomblé, ou quem... já me falaram que era para eu ser de candomblé, e está nesse processo, sempre veja bem a entrega. Na minha casa, eu procuro deixar a pessoa como a Bian por 3 anos. Mínimo, 1 ano, mínimo. Salvo os casos que a pessoa corre risco de morte, né? O que seria o Abian? A Bian seria a pessoa que está começando a frequentar o terreiro e não tem obrigação nenhuma ainda. Não iniciou ainda. Então, eu deixo esse período para poder a pessoa ver se vai se adaptar, ver se é isso mesmo que ela quer, né? Ver como que é corrido, como que é o dia a dia, né? Para poder ter certeza desse passo que vai dar. Porque é um caminho sem volta. Não dá pra dizer. Não tem como mais. Fez, tá feito. Tatuagens. Não tem como mais. Porque a tatuagem você consegue tirar ainda. Tira laser. Eu sou da época que não tirava. Não, dá. deixar ele é eterno. Então, para ter essa certeza desse passo que vai dar, né? né? Tô pensando aqui, na próxima encarnação, vocês já vão ter isso no DNA também, né? Sim. Vão continuar, tipo assim. É a ancestralidade. É por isso que a gente não consegue, a gente não tem tempo pra atacar outras religiões, tá vendo? Porque a gente sempre tem... tá ocupado demais pra estar O caminho honrando e respeitando aquelas ataque, nossas, né? Pra gente ir pra parte final aqui. Já? Tá aí, tá, o Davi tá Falar de assim, macumba ó. é tão bom. É tão bom, Calma, né, gente? Acalma o Davi aí.
falar de Exu e Pombagira, né? Desses... O porquê tanto preconceito, porque essa demonização com essas linhagens, né? Todo mundo se fala, eu sou de Oxum, é bonito, eu sou de Iemanjá. Aí se fala Exu Pombagira, já pensa no capetinho ali, né? No demônio que a gente já falou, né? Exu é o início, é a comunicação, né? Exu, ele abre portas. As pessoas demonizam, vou deixar a mãe falar mais aprofundado sobre, mas a gente volta àquele assunto de preto, e não só isso, mas a questão de associar o seu diabo a Exu. Que Exu tem um chifre, porque nem o próprio... as pessoas, elas perdem a linha de raciocínio delas mesmas naquilo que elas acreditam por não estudar. Porque nem o próprio diabo... A Bíblia diz, se a gente for partir do princípio bíblico, que o diabo era um dos anjos mais lindos que existiam. Ele não criou chifre só porque ele, né, fez o que fez. Da manhã. Então ele não tem chifre, rabo, um tridente. Então, as pessoas pegam isso, criam o diabo deles dessa forma, que já tá errado, igual a cor de Jesus que você falou no início, e ainda dizem que é Exu, quando não é. Entendeu? A visão que ela colocou foi de Exu e Pombagira da Umbanda, né? Mas isso parte do Candomblé. Porque essa demonização do Exu, a figura Exu, todos os orixás, o orixá que mais se aproxima visualmente do diabo cristão é Exu. Né? Que o símbolo, né? São símbolos tridente, caveiras, que vem mais na linha. Então eles pegaram a figura Exu para demonizar, para dizer que é o demônio da religião deles, e não é. Exu, Candomblé, é comunicação. Exu é o responsável por levar os recados entre os humanos para os orixás e os orixás para nós. Né? Ele é a comunicação, ele é a transformação, ele é o nosso dia a dia, nossos caminhos, né? A nossa proteção, e nada a ver com o diabo, né? Mas aí vem a Umbanda. Aí em 1908, que não entra Exu e Pombagira nessa hora. Aí é só caboclo e preto velho, mais nada. Essa Umbanda nasce assim, começa a formar assim. Ela começa a ser construída a partir de 1908, certo? Aí, depois de anos, que agrega o culto a Exu e Pombagira, que é o povo da rua, né? Aonde a incorporação de uma mulher que veste vermelho, que bebe e fuma, é puta, né? Associa a prostituição, certo? E a incorporação de uma entidade que bota preto, usa cartola, fuma charuto e símbolos de tridente, o diabo. Entende? Então, associa-se ao diabo e à mulher do diabo. Sim, o casalzinho. Né? O casal. Então... Olha direito, pode ser eu ali no pode estar entende? Então, é confundindo. mais ou menos nessa pegada que vem essa associação. Mas isso é de pessoas que não entendem, né? Sim. Eu tenho que achar. E acaba esse diabo cristão e evangélico sendo uma muleta, né? Porque dentro da filosofia, das outras filosofias pagãs, né? Não é cristão, é pagão. Então, das filosofias pagãs, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se tu roubou um banco, tu é responsável por essa escolha. E se tu é evangélico, não, foi o inimigo. Foi o inimigo melhor, que né, fez. gente? É melhor colocar a culpa em alguém. Mas Entende? entra muito no mas é melhor. Fica Mas, gente, como eles não estão muleta. errados. É melhor colocar a culpa em alguém, gente. muleta. Mas o espírito Aí eu bota a traí culpa o meu no obsessor marido. também. Ai, Na foi mesma. o inimigo que fez eu tá. trair. Não foi eu que fui safada e escolhi trair, O né? diabo Mas quer isso que tentar- a Mila falou também, o espírita coloca a culpa no obsessor. Só que o Também. espírita ainda tem muito branco, então Aí não dá. aí não, Aí não, ninguém olha isso. Racismo né? reverso nunca Não vai dá. existir. E Racismo o reverso nunca. obsessor de mesa branca nunca deve ser um obsessor Exu também. Deve ser um obsessor
mais bem vestido. Mas ó, o Caboclo Sete Cruzilhadas, por muito tempo, ele incorporou no kardecismo, na mesa branca, muitos anos. E ele trabalhava muito com cura. E o povo ali já estava desconfiado dessa entidade aí. Tá meio esse indiozinho, espírito né? aí, Tá meio diferente. estranho. Tá meio e aí depois saidinho. ele se revelou, disse, sou eu mesmo. Então, vamos lá, Mas vamos isso abrir. com os estelares também, porque tem muitos Sim. seres estelares, arcturianos, pleiadianos, Grace, tudo trabalhando em muito centro aí, que o pessoal acha que é um preto velho, é um ETzão Sim. ali. Então, Tá tudo- e tá tudo bem, achou um lugar para trabalhar E, e assim, fazer né, o bem é o que importa. São consciências que estão aqui para ajudar, e não importa a roupagem, né, o nome que vai dar. A né? roupagem só rótulo, importa pra gente. a na marca. verdade. A gente, Marca. aliás, a gente aqui, acredito eu, né, no meu interessante ponto de vista, que é a gente que Gosta de que rótulo. determina a roupagem. A gente Se determina. eu tiver medo de certo tipo de roupagem, vai me aparecer com outro tipo de roupagem. Eu acredito que quando o sagrado se manifesta, é o sagrado manifestando, né? Não tem aquela exigência. É a gente né? que é exigente. O próprio orixá, né? Fica ali com um lençol, um pano de lençol, qualquer coisa, né? Mas é que a gente que é caprichoso, gosta de Pôr botar uma nome, coisa- gosta botar de uma coisa pôr bonita, cara, né? gosta Mas, de pôr roupa. né? E assim, E né? também tem que Outra- apresentar algo à sociedade, Uma né? palavra, meninas, que a gente não usou hoje ainda, mas que eu acho muito importante, é que o candomblé trabalha muito a questão da humildade. O candomblé, ele é a humildade. A gente falou de comunidade, explicou tudo, mas a humildade faz parte intrinsecamente do candomblé. A primeira coisa que uma entidade, um orixá faz quando chega em terra é qual? É abrir mão de tudo que não for necessário, como por exemplo o sapato, tirar, ele não vai ficar, se não vir um orixá em terra de sapato, porque é pé no chão, direto com a energia do universo, e porque é humildade. Pés descalços. Então, a humildade é uma coisa muito importante. A gente tem nosso orixá Omulu, que traz muito, trabalha muito a questão da solidariedade e da humildade também, embora seja um rei. Então, isso é muito importante ser dito aqui. A gente foca muito nisso aí. A mãe falou mais cedo que no candomblé a gente tem que abdicar do ego. E vocês veem cantores e cantoras e atores e atrizes muito famosos. Dentro de um terreiro de candomblé não existe cantor, médico, engenheiro, advogado. Todos nós somos ou da Afon de Oxóssi, ou enfim, nós somos da Fonitinha de Ançã. Nós não somos profissão dentro de um terreiro. Então você vai num terreiro, você vai encontrar uma pessoa que A tá fazendo... Anitta. Uma Anitta junto com uma pessoa anônima, e elas vão ser tratadas, essa é a ideia, da mesma forma, porque dentro do terreiro a gente tá ali para servir o orixá. Então lá dentro ela não é cantora, ela serve ao orixá. Eu costumo falar que a partir do momento que se adentra a um terreiro, o DR fica lá fora, né? Tudo fica lá fora. Se entra naquele templo como a pessoa, digamos, nua, não literalmente, mas nua de tudo lá fora. Ela, a partir daquele momento, ela não é mais a doutora, ou doutor, ou sei lá, o que seja a vida dela lá fora. Ali ela passa a ser o Omorixá. O Omorixá é filho de Orixá. Ou Lessé Orixá, que é aos pés de Orixá. Né? O que vem acontecendo muito hoje com o ser humano é a inversão de valores, né? Sempre o ser humano é aos pés do sagrado. E hoje é o sagrado que tem que estar aos pés do ser humano. Porque se o sagrado não der, eu não vou mais cultuar o sagrado. E isso é o comércio que a gente vê acontecendo em todas as religiões, e a nossa não é exímia disso, acontece em todas, né? Então, essa troca, né? Eu dou tal coisa e aí o sagrado vai me dar tal coisa. Né? As oferendas, né? E também na nisso, evangélica, muito disso, né? Eu vou dar o meu carro porque daí eu vou ganhar um avião. Poxa, isso é complicado. Então, é uma inversão de valores. O que era bonito passou a ser feio, o que era feio passou a ser bonito, né? A gente passou a Idade Média, passamos, né, 1000 anos de escuridão, Inquisição, tal. Estamos aqui em 2025 e as pessoas estão ainda comprando um lugarzinho no céu. Não mudou nada, gente. É verdade. Comercialização de fé, as pessoas estão cegas, Sim. quase que literalmente. Não mudou Como nada. também a gente vê muito dentro da nossa religião, tu ter uma doença incurável, né? E ser feito promessas para ti que tu vai ser curada se tu fizer o teu santo, se tu raspar a tua cabeça e aí, se tu raspar a cabeça, tu vai curar dessa doença. E as pessoas vão. E não é assim que funciona.
né? E elas morrem? Não, aí cura? fica... Morrem Se ela tiver que carecas morrer, ela ainda, vai de morrer. idade, Entende? né? Então, é venda, né? Então, assim, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Se através do oráculo for determinado que essa pessoa precisa ser iniciada para salvar a vida, que aquele determinado orixá vai salvar ela, que ela vai passar por alguns problemas, mas que vai sair vitorioso, pronto, que a gente tem o caso, né? Que é de um conhecido nosso. Interessante. Então, é isso. Agora, não vender para a pessoa, olha, tá com esse problema, mas se tu fizer, aí vai ser curado. A gente não cura. Nós somos seres humanos, nós não somos sagrados, nós somos receptáculos, né? A gente é condutor de energia, mas nós não somos a energia. Nós não curamos nada. Através de nós é que o sagrado cura, a gente não. E aí entra o ego, né? Que é o perigo de todas as religiões. É a doença maior que existe dentro da religião, é o ego. Porque a partir do momento que tu está ofertando o sagrado, tu está ali fazendo, conectado, servindo, tu está lavando, tu está cozinhando, tu está passando, tu está cozinhando aquele prato lindo e conectado com o sagrado para servir o sagrado. A partir do momento que tu está fazendo aquele prato lindo e olhando para o lado, dizendo, mas eu não vou deixar ninguém saber. Eu vou fazer aqui para ninguém saber o que eu estou fazendo. Tá conectado? Tá servindo? Ego. Porque eu sei mais do que o outro. Já não tá mais conectado. E uma coisa que é muito importante. Hoje as pessoas não aceitam mais ser podadas. Né? E elas não entendem que a poda é necessária. Uma planta precisa ser podada para poder crescer, fortalecer a raiz. Né? E a poda é necessária. E nem todas as pessoas sabem lidar com a poda. Essa poda vem do sagrado, quando um caboclo chega, olha, meu filho está indo para um caminho errado, ou quando uma pombagira chega, ó, minha filha não está bem, está precisando rever algumas coisas. E essa poda é vista como negativa. Porque minha entidade não deixa eu fazer isso, porque minha entidade não quer aquilo, quer mandar na minha vida. A entidade não fala mais nada porque a pessoa não aceitou a poda. Então, a pessoa precisa se permitir. Eu acho que falta muita permissão, né? Para o ser humano. E fica difícil de tratar pessoas que não se permitem, aí não dá conexão, né? Não nada tem como... cura, ninguém resolve. Nada. Era bom, sobre essa questão, a Amelie falou que tinha que ir finalizando, infelizmente, mas assim, era bom falar isso. A gente pegar, talvez os meninos conheçam, o Léo, não sei se conhece lá em Salvador, mas é o nome da igreja que eu esqueci agora, que lá no Pelourinho nós temos... Até tinha comentado um tempo com a mãe, que em Nossa Salvador... Senhora do Rosário dos Pretos, né? Em Salvador, a gente costuma muito ver católicos alinhados com o pessoal de Candomblé lá. E é uma coisa muito bonita. Não tô falando que não existe preconceito. Óbvio que vai existir em qualquer lugar. Mas, assim, existe um alinhamento maior. Não só na lavagem do Bonfim. Mas você chega em igrejas e você dentro da igreja, tendo culto, não só do Bonfim, mas tem mães de santos, pais de santos, pessoas de Candomblé, adeptos, tudo misturado assistindo o culto tranquilamente. E tem uma igreja que a Ayá citou, que justamente canta-se, inclusive, também alguns hinos com atabaque ou algumas cantigas de candomblé. Justamente isso eu vejo como uma porta para que seja feito de maneira mais acessível e mais aberta, e um convite às outras religiões também, entender que eu não posso ser... Quando um pastor sobe num púlpito para falar uma coisa negativa, ele está criando ali... súditos. Ele tá dizendo, porque é do diabo. Então, eu falo com propriedade sobre isso. Não, mas se o seu filho tá indo pra macumba, é porque é um espírito do demônio, da pombogira. Aí ele é expulso de casa, essa pessoa tira a vida. Então, assim, muitas coisas acontecem porque alguém subiu em um púlpito pra falar uma coisa que não deveria. Alguém te influencia, né? Isso, embora falar de amor, né? Embora falar de amor. Então, esse exemplo que eu cito de Salvador ali, de andar um pouco de mãos dadas, ali a Igreja Católica com o Candomblé, é uma coisa muito legal. Porque, querendo ou não, você não costuma ver isso em outros lugares. E é tão bonito, eu acho tão lindo. Você chega numa igreja, você vê macumbeiro, você vê o pessoal da católico. Baiana vestida mesmo, a gente vai na igreja. Mas isso que eu falei no começo, gente, isso é Brasil. Mas em específico, a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é muito bonito, mas ao mesmo tempo muito triste. Por quê? Principalmente na situação do Pelourinho. Essa igreja ela fica bem na subida do Pelourinho, né? E o que é o Pelourinho? Eu não sei. Era onde os negros eram mortos e jogados numa vala. Porque se os escravizados não fossem
católicos convertidos, eles não tinham direito a enterro. Então, Isso é o que é um penhasco? É uma ladeira. escada, né? Uma ladeira. Nada. Então, abaixo daquela ladeira hoje tem várias construções, mas ali era uma vala, né? Isso é energia, ele deve ser pesadíssima, sim. então. Então, essa igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi criada, né? Justamente para ser a igreja dos pretos. Porque o preto não podia ir na igreja do branco. Sim. E teriam cemitérios nessas igrejas para o preto ser enterrado, porque não poderia também ser enterrado junto com o branco. Então, se for analisar historicamente, por exemplo, a cidade de Penha tem a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, tá? Ela é bem longe da igreja do branco. E o cemitério dos pretos também foi passada lá para longe porque a cidade cresceu. Aí a igreja do preto já não podia mais ficar muito ali porque já estava se tornando cidade. O cemitério foi lá para a praia perto do Trapiche. Né? Aqui tu tá falando da nossa Aqui, Penha? da nossa Penha. Ah, é? Isso. Então, a história afro na Penha é muito grande. E essa igreja, então, ela faz uma irmandade. A Irmandade do Rosário. Né? Que é a Irmandade do Rosário dos Pretos. Então, quem não era da Irmandade também não tinha direito de ser enterrado. Isso é uma forma de forçar, né? Que o preto fosse... Para escanteio. E também Ficasse um lugar só. Seguisse os padrões cristãos e abandonasse a sua religião, né? Então, no Brasil inteiro, se for analisar geograficamente, a Igreja do Preto sempre é longe da do Branco e geralmente ela migra quando a cidade cresce, né? Então, isso é um racismo já estruturado. Mas, gente, só de ver um bairro rico e um bairro pobre, você já vê isso, né? Não tem como. Existe aquela paleta de cores, A pior do patifaria que foi feita foi criar o pardo no IBGE, gente. Isso é ridículo. Eu fui registrada como parda. Sim, é ridículo. Né? Porque a tentativa de embranquecer né? o país. Ou é branco ou é preto. Sabe? Porque daí começaram a trazer... Como é que eles tentaram embranquecer? Trazer mão de obra italiana, né? Espanhola e trazendo alemã para poder ir branqueando a população. Depois de um certo tempo, eles foram fazer o índice e não estava ainda, a porcentagem era muito mais alta de negros para brancos. Então, eles criaram um pardo. Se fosse retinto, era preto, não retinto, pardo. Para poder dizer, não, aqui, ó, a maioria é branco. Então, uma tentativa de branquear. Então, assim, ó, é horrível isso. O Brasil deveria ter vergonha. Isso sim é demoníaco. Né? Isso é demoníaco. Isso é bem demoníaco. Né? Toda essa situação que esse povo sofreu por tantos anos. Mas daí o povo judeu foi escravizado por 400 anos e tá. Beleza, mas o povo judeu passou o que tinha que passar, foi liberto, seguiu a vida dele livre. E o povo que foi liberto aqui? Foi assim? Vai numa repartição pública e vê a quantidade de preto que tem trabalhando. É simples. Vai ver o concurso de juiz. Quantos pretos passam? Médicos. A porcentagem é muito alta. E a porcentagem de preto e branco aqui, qual é? A maioria é preto. Então, por que a maioria preta não está nesses lugares? Não, ela está nos presídios, está como empregada doméstica, como porteiro. Por que isso? Porque quando foi abandonado não tinha onde cair morto. Como? Marginalizou. Joga para marginal. Joga para marginal, né? para marginalizar. Isso entendeu? Não afetou só o Brasil. A escravidão afetou a África, que é um continente pobre e miserável até hoje. Porque eles roubaram toda a riqueza. A riqueza intelectual. Eles tiravam os mais fortes, os mais inteligentes, os reis, os médicos. Sim. Não eram os pobres ferrados que vinham, eram os negros cultos. Sim. E isso empobreceu a África também. E se analisar toda a história mundial, tudo por poder, dinheiro. Sempre poder. E usando a religião, a fé acima de tudo para poder dominar. Falam muito de mimimi, às vezes, quando a gente fala muito sobre a questão do racismo em si, porque ele existe e a gente tem que falar sobre ele, porque é histórico. E eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ir a alguns lugares para sentir a energia, principalmente quem trabalha com energia, de certos lugares. O Pelourinho é um lugar muito forte, mas ainda cito outro em Salvador, como, por exemplo, o Mercado Modelo. Embaixo do Mercado Modelo ali, que foi na frente do elevador Lacerda, tem
É aberto agora para exposições. Eu não gosto de ir lá. Fui uma vez, assim, é péssimo. Porque tem os lugares onde eles eram presos. Então, eles eram presos dentro de uma vala. Onde eles chegavam, né? Desembarcavam ali os... E quando tinha que ser castigado, eles eram amarrados ali em correntes e abriam a comporta, porque ele é construído em cima do mar. E aí eles morriam afogados, presos. Entre várias outras coisas que vocês conseguem enxergar. Atrocidade, A gente né? tem que entender um pouquinho. Muita tortura. Ver, pra saber que, de fato, aquilo aconteceu e que não é uma coisa simples. Não é E é invenção. muito de... e eu acredito que vai demorar bastante, né? Não sei se a gente vai conseguir ver. Eu assisti aquele 12 melhoria. anos de escravidão, só dá vontade de se matar depois Eu que não você consigo assiste. ver. Assim, não tem condição. E é uma coisa que não mostra nenhuma Não, parte. nada, gente, Mas, gente, não é sabe. sério, eu falei, puta que pariu, a minha vida é uma bosta, eu sou uma merda de pessoa, porque como pode a gente ser tão cego a tudo que aconteceu, por exemplo, com meu pai, com a minha avó. Minha avó tem 103 anos, né? Filha de ventre livre. Olha aí. Então, assim... E a gente vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido, falando que é mimimi. Então, assim, é bem complicado, né? E isso, meninas, que a gente tá falando é com a propriedade da nossa vivência. E não ainda como pessoas pretas. Pois Principalmente retintas Sim. que passam na pele por isso todos Eu os tava- dias. Imagina uma pessoa preta, da favela e Quem macumbeira. viveu, é. Entendeu? Imagine os preconceitos que essa pessoa não vai passar. Se a gente falando da nossa experiência de não sofrer diretamente isso, né, fora da religião, né, em si, mas na pele, imagine como não é grande isso e como não é mais pesado do que o que a gente tá Passar na falando. pele. E quando eu falo de religiões afro, as pessoas que estão dentro dela, elas não devem só não ser racista. Elas têm que ser antirracista. E ter que entender que nós estamos dentro de uma religião de preto, né? E nós estamos ali e temos que respeitar que é religião de preto, né? E não tentar branquear a única coisa que sobrou praticamente. Mas tudo tá sendo... Tudo Né? foi embranquecido praticamente, Então, né? é Foi lutar, só- é manter essa tradição, honrar tudo que eles passaram, né? Para formar essa religião tão linda, para deixar esse legado, para que hoje a gente possa usufruir com mais liberdade, né? E ajudar tão mais pessoas, né? Porque na época deles era muito mais... muito menos pessoas, né? Que se tratavam. Não é? Vem aí no legado aí de Mãe Menininha, Mãe Simplícia, que vem mudando esse cenário, né? Trazendo, Betânia. né? Pessoas importantes para dentro dos terreiros, né? Para ajudar a causa. E é onde a gente conseguiu manter aí, né? Antes delas, essa luta de todos esses africanos, junto com elas, essa nova geração aí que trouxe essa edificação, né? Mãe Nuzete, que traz o candomblé para fora de Salvador, trazendo para os outros estados, já dando continuidade àquilo que a mãe dela deixou, que é a mãe Simplícia. Então, a gente tem que agradecer aí a essas pessoas que, infelizmente, não estão mais aqui para a gente poder usufruir desse Deixaram conhecimento um legado. delas, mas que a gente, então, respeite, né, esse legado não só, independente seja da ramificação da Casa Branca, ou do Gantuá, ou da Casa de Oxumaré, nós somos orixás, nós somos filhos. Então, somos filhos de orixá, então nós somos todos irmãos, né? Independente de qual casa que seja. A gente não pode estar levantando bandeira de guerra, de briga, Ai, né? sim. E é o que a gente mais tem dentro das religiões, né? Muito bom, gente. Muito bom. Visitem Tem que o terreiro. voltar. Vamos, Visitem. com Bem, certeza. visitem. Vamos, né, Fábio? Bom, é pertinho. Agradeço muito. E uma coisa que eu percebi, assim, de vocês dois é o brilho nos olhos. Eu Gente, que reparei brilho. isso. Eu reparei isso. Vocês Muita falam luz. com amor da religião de vocês. Me emociona. Eu choro por tudo. Aí eu também. Ai, virginianas ridículas, chorando Mas, por gente, tudo. eu Porque é sou bonito aqui. de ver. Quando tu vive a tua verdade, tu faz algo que tu ama e faz com o coração. E deu pra ver que vocês vivem isso com a alma de vocês, com o coração de vocês. Então, nunca isso deixem, que né? importa. Nunca deixem de trilhar esse caminho. Eu sei que vocês não vão, porque não tem como sair. Então, Segredos. Mas, assim, muito legal. Eu fiquei bem encantada com o brilho nos olhos de vocês. eu agradeço bastante também, foi muito enriquecedor. Eu espero que muitas pessoas assistam para quebrar
Preconceito, que é a Vamos pior coisa que divulgar. tem. Gente, a gente vai colocar o centro de vocês na descrição do vídeo, tá? Pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem. A gente conta com vocês também para compartilharem, pra gente Com espalhar. certeza. Quebrar preconceito, quebrar tabu, quebrar racismo. Tá na hora, né? Sempre. Já Não faz tem mais como, de 100 não tem anos como que acabou a praticar uma escravidão. uma religião de preto sem conhecer a história. É. Precisa. A nossa Eu história. acho que precisa isso, sabe? É muito pouco falado dentro dos terreiros, é muito pouco falado em redes sociais. E é necessário isso, né? Para poder entender que aquela religião e prezar aquela religião em honra do E sangue respeitar, né? derramado por tantos pretos aqui nessa terra, né? Por isso que vocês não veem muito nas mídias. É muito difícil você encontrar, por exemplo, um pastor muito famoso preto. Vocês não veem as religiões se movimentando contra o racismo. De maneira geral, eu falo. A gente busca cuidar da nossa história, zelar por ela, para que justamente a gente não repita as mesmas coisas, para se melhorar. É aprimoramento isso. O orixá traz isso pra gente. Então, você não vê essa movimentação, vamos lutar contra o racismo. Vocês já viram? Vocês conhecem alguma religião que trabalha assim? Vamos lutar contra o racismo? Acho que muito difícil. Então, a dica que eu dou para todo mundo que está assistindo a gente é que vá a um terreiro. Porque a minha mãe... Vá a um terreiro. Viva a sua experiência, né? Todos os meus amigos que foram pela primeira vez a um terreiro, alguns daqui que foram na casa da mãe, inclusive aqui pela primeira vez, eles ficam maravilhados quando eles veem os orixás dançando. A Aline viu o Oxum, nossa, fascinada, emocionada, chorou. Por quê? Porque é muito bonito. E aí eu sempre brinco, viu algum tomando sangue de uma criança, alguma coisa? Alguma coisa? Sacrifício. Não, e tenho amigos como o Rafa que vai toda festa que tem que a gente consegue ir, assim, ele gosta de ir. Ele fala, não quero ser do Candomblé, mas eu gosto de ir pra assistir. Gosto de participar. Então, vá, frequente, saia desse analfabetismo institucional e conheça. Conheça, aí depois você tira uma conclusão. E eu acho que toda experiência a gente só pode julgar, comentar algo que tu viveu. Senão não tem como. Senão fica osmose, né? Fica. Porque eu ouvi... É assim, julgamento. E aí tu não sabe, tu tem que viver. Vai lá, vive, experiencia. Aí depois tira... Isso que tu falou, tira a conclusão. É bem isso. Muito bom. Você não vai num culto Gratidão. domingo? Vai no eu terreiro. Não, eu também não, mas assim, vai no terreiro, então. Um sábado à noite. Tenho certeza que você vai rir, Sábado à se noite? emocionar. Tá. É que geralmente é nos sábados à noite, assim. Entendi. Entendeu? Então, Só o Oxalá pega domingo. Não tem Oxalá. jeito. Entendi. Muito bom, gente. Gratidão. Obrigada, pela gente. presença Nós que agradecemos maravilhosa de pelo convite. vocês.